Boa noite, vamos falar de terapia visual para ambliopia. Boa noite, boa noite. Estamos escutando bem aí? Boa noite. Escutam bem aí? Boa noite, Simone, Luciana, Adriana. Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Beleza. Tô com a janela aberta aqui. Boa noite, Altemir. Vamos falar sobre terapia visual em ambliopia. Vou falar um pouquinho como que funciona, quais são as etapas, como que a gente... Quais são os detalhes de uma terapia de ambliopia para ter sucesso, tá? Então a gente vai falar aí sobre terapia visual no sentido geral de ambliopia, para ambliopia. Eu não vou diferenciar as terapias visuais, né? São 63 tipos de ambliopias. Então eu vou fazer uma contextualização geral, tá? Porque existem algumas ambliopias que existem algumas diferenciações. E aí a gente vai discutir de forma ampla, tá? Tá bom? Preparados? Então vamos lá. Quando a gente fala de terapia visual para ambliopia, muitas vezes as pessoas pensam... Eu vou fazer como se fosse um jogo de mitos, né? Primeira coisa que perguntam, né? Um recadinho para vocês, tá? Existe uma comunidade minha no Facebook, junto com a Maria Amélia da Visão na Infância, mas sou eu que respondo a parte técnica. E essa comunidade já existe faz um ano, fez um ano agora, semana passada. E aí eu não tava mexendo muito, e a partir de agora sou eu que mexo, tá? Sou eu que respondo lá a vocês. Então é uma grande oportunidade para quem tem ambliopia, ou tem filho de ambliopia, ou tem alguma dúvida sobre ambliopia, participar dessa comunidade. Ela é no Facebook. Muita gente me pedia alguma coisa no Facebook. E aí a gente fez essa comunidade. Uma comunidade fechada, privada. Então você tem que entrar, pedir para entrar para a gente poder aceitar. Todos já sabem, né, que hoje eu tenho aí no Instituto mais de 1.800 alunos em formação, mais de 5.500 em cursos livres. Tenho toda essa gestão, né, de responder meus alunos dos cursos, que sou eu mesmo que respondo. Tenho toda uma gestão de ter uma empresa, tenho toda uma gestão de atendimentos presenciais e teleatendimentos, mais as aulas dos cursos, que tem cursos que tem aulas ao vivo. Assim como a Comunidade Liberum tem, o Desambliopise também tem, o programa de orientação, treinamento e tratamento da ambliopia, que a gente lançou agora no Brasil, em teleatendimento online. Também tenho meus encontros com os pais, com os pacientes. E então as redes sociais eu entro só para fazer as lives hoje em dia, né? Então hoje eu não tenho mais tempo de responder vocês nas redes sociais. Então quem responde é o pessoal da minha equipe, né? A Gabi no Instituto, o Gustavo no Professor Leandro. E aí quando tem uma pergunta muito técnica, às vezes eles me perguntam, às vezes demora, tá? Mas lá na comunidade do Facebook tá escrito só ambliopia, tá? É um grupo. Eu acabei de postar nos histories aqui do Desambliopise um arrasta aqui, e lá no Professor Leandro também um arrasta aqui da comunidade de ambliopia, tá? Por isso que eu tô avisando, para que vocês depois, quando sair da live, vão lá no history ou do Professor Leandro Rain, ou aqui do Desambliopise, que lá no history, daqui tá mais fácil, que tem menos histories.
É o segundo ou terceiro history. Então você vai arrastar, você já vai cair direto lá na comunidade. Depois da live eu aceito vocês. A comunidade de ambliopia, por enquanto, né? Porque eu não sei até quanto que de repente eu vou ter tempo, eu estou respondendo, eu mesmo, tá? Então, é a chance de tirar dúvidas sobre alguma coisa do seu tratamento, de um paciente, do seu filho, tá? Então eu tô postando mais coisas lá e sou eu mesmo que tiro as dúvidas lá na comunidade de ambliopia. Então, é uma oportunidade de ouro que vocês têm de estar falando comigo e eu mesmo estar respondendo. Aqui nas redes sociais eu também respondo, só que eu demoro mais. E na maioria das vezes são situações que já conseguem se resolver o pessoal da equipe, tá bom? Então, não deixa de entrar na comunidade do Facebook. Eu mesmo tinha deixado pra lá um pouco atrás, mas lá tem muito conteúdo já, tem muita coisa legal pra vocês. Dá uma olhada nos vídeos, nos textos, nas mensagens. O grande tesouro de lá tá nas mensagens, né? Porque tem muitos pais de pacientes, muitos pacientes que já tiveram sucesso, e eu não fico fazendo muito essa coisa de vídeos com resultados dos pacientes, porque eu não gosto de expor meus pacientes. Mas lá na comunidade, nos comentários, tem muitos pais e pacientes que comentam os resultados dos seus filhos com a técnica Rain de ambliopia, tá? E eu mesmo respondo vocês lá. Então vai ser bem legal. A partir de agora eu vou me dedicar a essa comunidade, até porque ela fez um ano e falta 4 pessoas para bater mil participantes. Então estou muito feliz aí com o resultado, né? E vamos aumentar isso aí agora que vou me dedicar ali. Eu mesmo estou me dedicando a esse projeto, sou eu que faço tudo lá dentro agora, nesse processo da comunidade de ambliopia. Beleza? Então espero vocês lá. Profissionais também são bem-vindos, porque eu vou abrir de vez em quando, eu vou abrir toda semana um post para pais, um para pacientes e um para profissionais. Que aí os profissionais também podem ter perguntas e os pacientes aprenderem também, né? Certo? Depois nos histories, aqui ou lá no Professor Leandro, vocês fazem um arrasta aqui que estará lá, tá? Ou se não, vai no Facebook e clica lá em ambliopia. Aí você vai ver grupos, aí você já vai achar a nosso grupo lá. Só tem o nosso grupo de ambliopia no Facebook, tá? Então vamos falar o tratamento, né? Da terapia visual. Tratamento não, terapia visual em ambliopia. Eu falei que eu vou falar para vocês a terapia no âmbito geral, tá? Não vou fazer por tipo de ambliopia, que senão eu ficaria aqui umas 5 horas. Então a gente vai falar no âmbito geral. Primeira coisa que perguntam lá na comunidade, a gente tem no site, né, no Rain Institute, lá na parte de especialidades, você tem lá ambliopia. E quando você clica na palavra ambliopia, você vai para outro site que só fala sobre ambliopia, tá? Tô dando essa dica aí que muita gente não sabe que existe isso. Então você vai lá no Rain Institute, na especialidades, vê lá ambliopia, tratamento de adultos e crianças, e no texto onde você clicar na palavra ambliopia, você vai para um site onde vai falar sobre ambliopia, tirando dúvidas. E essas dúvidas são as pessoas que mais trazem pra gente aí, né, nas redes sociais, no consultório. Primeira coisa, existe cirurgia para ambliopia? Não, não existe cirurgia para ambliopia. A ambliopia é uma imaturidade no seu cérebro que repercute na visão. Não é um problema de visão que repercute no cérebro, é um problema de cérebro que repercute na visão. Então não tem cirurgia. E mesmo se tivesse uma cirurgia, seria uma cirurgia no seu cérebro, né? Não existe. Ninguém nem tentou ainda. E se tentasse, seria algo assim, uma cirurgia de alto risco, que você poderia... As áreas às quais a ambliopia afeta no cérebro, elas estão muito próximas de áreas vitais. Então nunca você vai ter uma cirurgia de ambliopia, né? Porque já tentaram se fazer estimulações, né, intracranianas nas regiões de ambliopia e não deu certo, tá? Existe alguma droga, alguma medicação que ajuda no tratamento de ambliopia? Não, já tentaram várias, tá? A mais famosa que perdurou anos. Eu fiquei, acho que uns 2 ou 3 anos trabalhando com oftalmologista, acho que foi de 2004 a 2007. Eu tenho esses dados sempre documentados, toda a evolução dos meus pacientes. Eu trabalhei durante 3 anos junto com um oftalmologista fazendo o teste dessa droga, que é a levodopa. E o que aconteceu com nossos pacientes? Os efeitos colaterais da levodopa são muito mais
não vale a pena o esforço. E o ganho, você ganha uma maior potencial de trabalho, né, com a ambliopia. E só que você depois perde quando você para de usar a droga. A droga, os efeitos colaterais dela, né? Baixa concentração, baixo rendimento, perda de memória e uma baixa da dopamina num grau tão grande que todas as crianças e pacientes tinham quadros severos de depressão, tá? E tinha estudos da levodopa que se você for ver na Europa, que eles usaram muito mais fortemente, com doses maiores, até casos de suicídio, tá? E a pessoa não tinha tendência emocionalmente antes disso, tá? Então a levodopa não é uma droga. E hoje tem um estudo PEDIG, que a cada 5 anos eles fazem um estudo, que é o estudo mundial de ambliopia, de médicos. Então as pessoas adoram esse estudo só porque é de médicos. E esse estudo mostrou que a levodopa, agora nesse último PEDIG, né, eu já falei isso diversas vezes aqui para vocês, que tudo que eles falam nesse último PEDIG coroa o que eu faço desde 2006, porque eu já faço aquilo desde 2006. Então eu já sou expert em fazer tudo que eles falam, em tampão, terapia, e não usar levodopa. Eles falam de não usar levodopa, tá? E a terapia visual, né? Existe a possibilidade de tratar a ambliopia sem tampão? Existe. Alguns poucos casos de ambliopia a gente não precisa usar tampão. Agora, generalizar isso para 63 tipos de ambliopia, meu baby, aí o bicho pega, tá? Eu já fiz esses testes também lá em 2003, 2004, quando eu fiz essa formação, que é de uma única carreira que fala sobre isso. Não existe uma gama de profissionais que tem essa conduta, é só uma gama de profissionais, né, que são os optometristas. Mas só que não funciona. Sorry, não funciona. A gente tem que usar o velho remendo, como dizem os portugueses, né? Eles chamam o tampão de remendo ocular. A gente tem que usar o velho e bom band-aid dos olhos, ou oclusor, ou tampão, como você quiser chamar. A gente precisa. Só que a gente não precisa mais como antigamente, né? Porque o máximo de horas que se pode usar hoje é de 6 a 8 horas. Saiu um novo PEDIG aí, um novo estudo. Não precisa, com 2 horas, muitas vezes, com padrão de terapia, a gente consegue resultados maravilhosos, que é a minha tendência em adultos. Eu venho usando mais ou menos essa quantidade de horas, juntamente com terapias específicas. O tratamento da ambliopia, né? Ele é um tratamento trifásico. Os pacientes acham, no mundo aí, por aí afora, né, falando de Brasil, as pessoas trabalham só na monofase. Só trabalho a primeira fase da ambliopia. O que acontece se eu trabalhar só a primeira fase da ambliopia? Eu tenho uma não concretização dos ganhos no cérebro. E aonde que é o problema da ambliopia mesmo? No cérebro, né? Então, o tratamento da ambliopia tem que ser trifásico, tá? 3 fases. E o que se trabalha por aí? Uma única fase. Então, não termina. Então, você melhora e depois de um tempo você piora de novo, você perde o que você ganhou, tá? E o primeira fase, por quê? Isso aí é um pouco de culpa dos profissionais e dos pacientes. Acabei de falar isso na outra live. As pessoas buscam muito na ambliopia melhorar a acuidade visual, né? Melhorar a quantidade de visão que enxerga. Então chega lá com 20/80, 20/60, aí quer chegar no 20/20, quer chegar no 20/20, quer chegar no 20/20. Aí chega no 20/20, ai, glória a Deus, meu Deus, que maravilhoso, que top, cheguei no 20/20. E se você não for passar para fase 2 ou para fase 3, não se estabiliza, né? E depois de um tempo você vai ter que fazer tudo de novo, e tem uma hora que o seu cérebro não vai responder. O que acontece quando muita gente fala assim que não existe tratamento depois dos 7, 8 anos? Porque são pessoas que fizeram tratamento inadequadamente antes dos 7, 8 anos, e quando se tenta após os 7, 8 anos só com o tratamento monofásico, não vai ter resposta. Tem uma hora que o cérebro vai barrar a resposta. Então, é isso, tá? O tratamento, a terapia, ela se baseia em 3 fases. A primeira fase, né, que a gente chama de fase monocular, nós vamos trabalhar com a acuidade visual, que é o que vocês querem, tá? E, de novo, tá aqui essa série de lives, eu não tô aqui toda segunda-feira para alertar vocês, e eu falo isso para todos os meus pacientes, né? Poderia deixar gravado esse vídeo, quando meu paciente marcar a consulta, ele tem que assistir esse vídeo, para não ter que falar de novo na consulta, porque eu falo todas as vezes, para todos os pacientes. E mesmo gravado eu vou continuar falando, né? O tratamento, ele não termina quando a sua visão melhora, tá?
Vamos imaginar uma coisa, e é muito simples de imaginar o porquê de tudo isso. Você tem dois olhos, enxerga bem com os dois olhos. Você tem dois lados do corpo, um direito e um esquerdo. Você tem um olho direito e um esquerdo. Então é como se e o cérebro direito e o esquerdo, né? Então o que acontece? O olho, ele é responsável por 80% do que nós aprendemos no mundo, né? Percepções, tudo, até pelas questões emocionais. Então, se você tem os dois olhos, então é como se o olho direito, vamos trabalhar assim, tá? Ele estivesse recebendo todas as informações do mundo direito, do lado direito, e do corpo direito. Ele toma conta de todos os comandos do lado direito. Não é bem assim que funciona, mas só pra gente entender. Existe uma cooperação entre os dois, que é pior ainda. Então, nesse exemplo que eu tô dando, seria um exemplo até legal, mas no nosso cérebro acontece uma coisa um pouquinho pior, porque os dois olhos trabalham juntos. E existe o olho esquerdo que recebe as informações do mundo do lado esquerdo, as informações auditivas, todas as informações. E o olho esquerdo comanda o lado direito do corpo, para andar, as duas pernas e todos os controles neurológicos. Se você não tem um dos olhos funcionando, e o Blip não tem, ele tem o olho ali presente, mas ele não está ligado no cérebro, ele está desconectado, ele está, a gente chama de suprimido. Como ele está em supressão, então aquele lado do olho não existe, né? Então o que acontece? Vamos imaginar que o esquerdo deixou de existir. O que o olho direito tem que fazer? O olho direito ele tem que tomar conta de toda a percepção do mundo, seja do lado direito e esquerdo, e tentar compensar o seu corpo para trabalhar e comandar o lado direito e esquerdo, tá? Só que vamos imaginar que estivesse passando uma linha imaginária aqui na metade do seu corpo e o olho está aqui, ele não consegue invadir muito, né? Então ele vai pedir ajuda para o ombro entortar um pouquinho para cá, né? Aí o joelho um pouquinho para lá, a sua cintura um pouquinho para cá, o seu olho entorta também, pode entortar, seu pescoço, e aí vai, tá? Até as questões odontológicas, você vai começar a usar aparelho porque sua boca começa a entortar, maxila e mandíbulas começam a se movimentar. E tudo isso que eu tô falando não é loucura, isso chama mecânica visopostural, né? Que no Brasil não se estuda, tá? Então as pessoas não sabem. Então, sim, você usa aparelho porque você é amblíope. Pode ser que a sua ambliopia gerou sua descompensação odontológica, tá? Em 2019 falei isso no Congresso Mundial de Odonto. Aqui no Brasil nunca me deram bola, mas o Congresso Mundial me chamou, né? Por isso que eu tenho um monte de paciente na comunidade Libero, desamblyopia lá na Europa e nos Estados Unidos, e aqui no Brasil não, né? E tá tudo bem. Porque as pessoas aqui no Brasil geralmente querem muito atendimento presencial, já não dão valor ao departamento de teleatendimento, sendo que tem pacientes da Europa e dos Estados Unidos que eu acho que eu nunca vou ver na vida presencial, né? Só conheço eles em teleatendimento, né? E estão super bem, já estão para ter muitos para terem alta. Então, você tem isso tudo que eu tô falando e tem um estudo gigante, né? De ortoposturodontia, de posturologia. E essa mecânica visopostural, ela é influenciada pela visão, né? Então, quando você tem um olho só, então você tem todo um ajuste de postura no seu corpo, tá? E o seu olho também, ele pode querer entortar para tentar compensar a falta de ação do outro. E aí veja que a gente chama de disfunção binocular. Visão binocular seria visão com os dois olhos. Os dois olhos, eles têm que trabalhar num time, numa equipe, numa dupla. Para onde vai, outro vai atrás. Sabe aquela sua melhor amiga? Né? Tipo, é assim. Onde um vai, outro vai atrás. Os dois olhos trabalham assim. Se um olho não está funcionando, pode ser que quando o outro é pedido para olhar para o lado direito, ele não consiga olhar porque ele está com preguiça, né, de trabalhar. Quando se fala em olho preguiçoso, né, que é o nome vulgar, né, para, vamos dizer assim, nome comum, que as pessoas conhecem, a ambliopia, não é só o cérebro que está preguiçoso, a musculatura está preguiçosa, a cooperação binocular está preguiçosa, tudo está preguiçoso nesse olho, porque ele não tem estímulo, né? É igual uma pessoa que está em casa, né? Se considere que você está sozinho agora na quarentena, como eu, estou sozinho, e você tem estímulo. Eu tenho estímulo de vocês, das lives, meus alunos, do meu trabalho, estou toda hora, né, em contato com alguém, mesmo que seja online. Eu tenho um estímulo, né, para fazer. Por mais que eu fique querendo ficar preguiçoso, tem um estímulo, tem que fazer. Agora imagina você ficar sozinho em lockdown e você, tipo, sei lá, você
ganha dinheiro da herança do seu pai, você não precisa trabalhar, você não precisa falar com ninguém, você não vai ter estímulo. Então, existe uma tendência a você ser preguiçoso, de não produzir, de não fazer as coisas. Isso que acontece com o nosso olho e nosso cérebro em relação à ambliopia. Por isso que é preguiçoso, né? Ele não tem estímulo e ele tende a ficar onde ele está, na inércia. Então, na primeira fase do tratamento, na fase monocular, desse tratamento de 3 fases, a gente trabalha a acuidade visual. A gente melhora as conexões do olho com o cérebro, a gente dá mais visão para esse paciente. E na segunda fase? Na segunda fase, a gente vai ensinar o cérebro, e você, e o seu corpo, e todo mundo aí, a usar os 2 olhos, tá? Imagina que você tem um braço que você quebrou, né? E você ficou lá 3 meses, 3 anos, vou exagerar, né? Você perdeu a função do braço, né? Vamos imaginar que você ficou 6 meses, 6 meses sem mexer o braço. Quando você voltar a tirar o gesso, você vai esquecer de como mexe aquele braço, esqueceu de como ele se movimenta. Ele vai ter que fazer fisioterapia para trabalhar igual o outro braço, porque ele perdeu as funções dele, né? Quando a pessoa fica internada lá, por exemplo, 2 meses, numa UTI, ela tem que fazer físio, porque ela esquece até como anda, porque ela ficou tanto tempo naquela posição que o cérebro, ele sempre se adapta à condição de mais preguiça. E preguiça para ele era ficar deitado sem se levantar. Por que eu vou andar? Então ele vai meio que apagando essas informações, mas você vai lá e retoma, né? Só que na ambliopia, esse cara nunca usou esse olho. Então o cérebro nunca aprendeu a usar os 2 olhos. Então, você precisa, na segunda fase, depois que você já ganhou visão, você precisa trabalhar a cooperação binocular. Fazer com que esses 2 olhos voltem a ser melhores amigos, porque para onde um for, o outro também vai, né? E a gente vai ensinar o cérebro a usar esse outro olho, tá? Usar esse outro olho aí. Essa é a segunda fase, a parte da cooperação binocular. A terceira fase, a gente vai fazer com que esses ganhos que a gente fez, que foram através de novos brotamentos neurais na espinha dendrítica lá do neurônio, novas sinapses, né? Criar até novos neurônios, dependendo do tipo de ambliopia, né? Uma ambliopia privativa, tipo por pitose, catarata congênita, a gente vai criar novos neurônios nesse cérebro. Então, tudo isso tem que ser a gente ganha e tem que ser mantido. Então, para ser mantido, é uma nova bioquímica do cérebro. Então, a gente tem que trabalhar na terceira fase desse tratamento a parte bioquímica, né? A neurobioquímica. Então, a gente faz essa parte de neuronutrição através de alguns exercícios. Temos que trabalhar também na terceira fase os ajustes das coisas tortas que o corpo ficou fazendo aí para tentar compensar quando ele só tinha um olho só e mandava nos 2 lados do corpo. Então, ele fez umas gambiarras. Então, a gente tem que ir lá e desfazer essas gambiarras posturais, uma posição de pescoço, uma posição inadequada de ombro, algumas dores pelo corpo aí que às vezes você já tentou tratar na físio, mas não resolveu, porque isso isso é consequência, não é causa, né? Essas questões posturais. Só que a gente vai trabalhar depois na terceira fase, depois que você já ganhou visão e depois que você já ensinou o cérebro a usar os 2 olhos, depois que você já fez a cooperação binocular. Tá? Então, o tratamento de ambliopia, quando não feito nessa sequência de 3 fases, você ganha qualidade visual, sim, você ganha quantidade de visão, só que você não vai manter, tá? Algumas coisas, você vai no médico, vai no profissional, no optometrista e tem ambliopia e a pessoa fala, eu uso óculos, só o óculos vai resolver. O óculos não trata ambliopia, tá? O óculos melhora a parte óptica da visão e a ambliopia é um problema neural, né? Então o óculos não vai resolver, só o óculos não resolve. Só o óculos e o tampão resolvem? Resolve só a qualidade visual, mas não resolvem a segunda parte e a terceira parte. O que vai acontecer? Vai acontecer depois de 1 ou 2 anos, ou até menos, dependendo da perda que você tinha, o seu cérebro ele vai começar a perder visão de novo, tá? Problema, né? Você vai ter usado lá 2 anos de tampão, aí vai ficar 2 anos sem usar, e aí depois você volta a ter que usar de novo, né? A tríade, existe uma... E na ambliopia tem os números, né? 3, 3, né? Porque você tem uma terapia de 3 fases, né? E você tem a tríade, 3 coisas que você tem que ter ao mesmo tempo. Você tem que ter o tampão, ter a terapia visual e ter o grau compensado se precisar, porque às vezes não precisa, tá? Então, quando você não faz as 3 coisas, a tríade do tratamento,
as 3 fases do tratamento, você não se mantém, tá? Como que eu descobri isso? Na dor. Por quê? Porque quando eu me formei, não tinha essas informações, né? Na minha faculdade, na minha formação, a gente não tem essa noção, tá? E aí eu aprendi na dor, porque primeiro eu via meus pacientes que eu dava alta, eles voltavam depois de 1 ano, 2 anos piores, eu não entendia nada, e aí o que eu fazia? Eu voltava a fazer o que eu sabia fazer, que não, e imaginava que eles iam piorar de novo, porque já piorou uma vez e bingo, né? Eles voltavam a piorar. No segundo momento, eu fui lá aprender essas técnicas de trabalhar sem tampão, vi também que não se sustenta, porque não é toda ambliopia que dá para você trabalhar a questão binocular. Tem ambliopias que não são binoculares, como essa técnica diz lá na optometria. Só optometria, se você vê essa técnica, só estudos de optometria, você não vê nem outros profissionais. O tampão não, você tem neurologistas, neurofisiologia, neurobioquímica, 2 prêmios Nobel que garantem o que a gente faz, né? E a outra você só tem uma profissão falando. Em todos os estudos que tem são só nas revistas dessa profissão. Então, assim, eu só fui perceber isso depois de bem tarde, porque eu cheguei a fazer o curso em 2002, 2003 e fazer isso durante 2 anos. Mas eu não fazia em todos os meus pacientes, fui esperto, né? Eu comparava os resultados dos pacientes que não usavam tampão, só com terapia, e outros que só eu fazia as 3 coisas. E aí os que tinham as 3 coisas eles recuperavam, e os 2 recuperavam, só que quem se mantia? O que tinha feito a terapia trifásica, tá? Só em 2006 que é o que eu falo, que é quando eu formatei minha técnica para todas as idades, foi quando eu coloquei a parte bioquímica, a parte de neuroplasticidade clínica, modulação neural, essa questão do processamento visual, que também, né, a ambliopia ela vai descompensando algumas áreas do cérebro que não são as áreas que são imaturas. Você tem ali uma salinha que é do cérebro, que é da ambliopia, que está imatura, essa sala. A sala do lado aqui, ela tá boa, né? Elas podem, na verdade, não estar legal. Elas podem estar boa, mas como essa aqui não está legal, ela pede ajuda para aquela lá. Então aquela sala do lado, ela pode não tá boa, não ficar boa. Então quando ela não fica, a gente chama de processamento visual alterado. Então na ambliopia também tem que ter esse olhar sobre as áreas visuais correlacionadas e adjacentes às áreas já alteradas, para ver se eu vou ter alteração ou não, né? Às vezes a área imatura, ela vai repercutir nas áreas adjacentes, gerando uma alteração também, tá? Então essa fase trifase, esse tratamento trifásico, ele vai trabalhar na primeira parte a acuidade visual. Na segunda fase, a gente vai trabalhar com essas questões de processamento visual e cooperação binocular. E na terceira fase a gente vai trabalhar as questões da mecânica visopostural, né? E também das questões da parte emocional também. A parte emocional, dependendo das áreas que a ambliopia está alterada, né? A gente pode ter algumas alterações no circuito de Papez, tá? Que é uma região, né, da área do nosso cérebro que controla as emoções. Então, no amblíope, a gente pode ter uma descompensação aí, tá? Sobre essas áreas aí, tá? Então, a gente tem que ter esses olhares também sobre a questão da parte emocional, certo? Dúvidas? As dúvidas vocês podem digitar aí durante o texto, tá? Eu respondo as dúvidas que vocês digitam. Só digitar a dúvida. Quem tiver dúvida pode digitar aí. Se tiver dúvida é só escrever. Sem problemas, eu não abro. Pode escrever aí. A gente tira aí meia hora da live para responder a dúvida de vocês. Alguém tem alguma dúvida?
Pessoal, falei no comecinho da live, lá da comunidade, tá? No Histories. Depois vocês dão uma olhada lá para vocês participarem, certo? Se vocês tiverem dúvida, podem escrever aí. Então, segunda, nós estamos aqui às 20h20 para falar sobre bibliopia e a dúvida de vocês. Qual dúvida da segunda fase? Da fase que a gente vai trabalhar a compensação binocular, que é ensinar os dois cérebros a trabalhar juntos. Se tem alguém aqui que faz parte daquelas lives que a gente tá fazendo às 21h12, não sei se viram lá, lá no meu recado do professor Leandro, né? Que a gente vai parar um pouquinho, tá? E a gente vai voltar a fazer no Zoom, porque é uma coisa mais fechada. Voltei aqui, a Simone tem algumas dúvidas. Minha filha teve uma catarata congênita no olho esquerdo, hoje ela tem 8 anos e teve um leve estrabismo. Nunca tive orientação de estímulo para esse olho operado. O médico diz, só faça tampão de 6 horas, pela idade precisa ser de 6 horas. Deixa ela brincar de tampão, mas não vemos melhora. Ela teve melhora na visão e estrabismo, mas não manteve. Porque a gente falou, né, Simone? Tipo, se você não faz a tríade, né, de terapia, tampão e óculos, ou se você só faz óculos e tampão, ou se você só faz tampão e terapia, mas não usa óculos direito, a gente vai ter sempre um balde furado, cheio de furinhos, que a gente sempre tá tampando tampa um furo, destampa outro, tampa um, então a gente tem que fazer um conjunto aí de abordagens pra gente poder chegar no resultado amplíssimo. Tem várias coisas pra se atrapalhar. Minha filha recuperou, mas não manteve a visão. Conseguimos recuperar e manter? Sim, até porque ela não teve essa tríade fechada, né? Então ela tá com partes do cérebro dela que não foram estimuladas, são áreas que deveriam ser estimuladas e não foram. Você só fez a primeira fase, só melhorou a acuidade visual, né? Mas você não fez a segunda, que é ensinar o cérebro a usar os dois olhos. Existem diversas técnicas, né? Existe uma técnica específica da neurovisão para você ensinar a usar os dois olhos, né? Que chama de fase biocular, né? E depois a gente vai ter que trabalhar binocular na fase final, para a gente poder trabalhar lá a finalização disso, tá? Certo? Ninguém tem mais dúvidas? Então, comunidade lá no Facebook, tá? Você pode entrar lá, participar. O link tá nos histories, aqui com o professor Leandro. Então é só entrar lá e participar, tá bom? Beijos, abraços. Galera, esse final de semana, né, a gente tem o curso de formação, quinta, sexta, sábado, domingo. Formação básica lá. Quem quiser estar lá com a gente, não esqueça de fazer a sua inscrição, tá?